Fala comigo, vascaína. Aqui quem fala é o Xande, o Batman da torcida. Vou tentar adiantar aí porque o vídeo de hoje tá imperdível demais. Tem muita notícia, algumas delas são SAF tá assinada e eu vou explicar para vocês aí quanto tempo mais ou menos pode levar para ela ser finalizada de vez e a 777 de fato assumir aí o Clube de Regatas Vasco da Gama. Maracanã é nosso desde 1950, conforme eu deixei aí na capa do nosso vídeo. O Vasco jogará contra o Sport no Maracanã, uma grande vitória nossa aí fora de campo, e é claro que a gente quer que a gente vença também dentro de campo. Atlético Paranaense tá de olho no Cria da Colina, vou falar daqui a pouco para vocês quem é e por quanto eles querem comprar essa Cria da Colina. Tem muita notícia no vídeo de hoje, Nenê craque da galera, tem muita coisa para vocês no vídeo de hoje. Depois da vinheta a gente vai falar a respeito de tudo isso e muito mais, então solta a vinheta. Vinheta já rodou e é claro que eu não posso deixar de pedir para vocês para estarem se inscrevendo no canal. Senta o dedinho no like aqui, dá aquela moral pra gente e ativa o sino de notificação. Compromisso com a verdade é o nosso lema. Você que já é inscrito no nosso canal, acompanha o nosso trabalho, muito obrigado por estar sempre aqui dando aquela moral, compartilhando nossos vídeos. Tamo juntasso, valeu? Vamos lá para as notícias. SAF assinada, ou seja, mais um grande passo aí. Galera tá muito ansiosa, eu também quero logo que a SAF chegue no Vasco, porque se é para acontecer, que aconteça de uma vez e que vamos ver aí de fato quais vão ser os novos rumos do Vasco, que espero que acerte, espero que vá bem, espero que a grana entre, o Vasco faça boas contratações, vá ao mercado de forma inteligente e que a gente volte a trilhar os rumos da vitória. Agora, com relação à maior dúvida das pessoas, quando de fato isso vai acontecer? O processo todo pode acontecer entre 30 e 45 dias. Ou seja, a SAF vai ser finalizada já, muito provavelmente já com a janela de transferência no meio do ano aberta, porque a janela de transferência é de julho até 15 de agosto aproximadamente, se não me engano é 18 de julho a 15 de agosto que a janela de transferência abre, e a SAF do Vasco mais ou menos vai estar aí implementada entre o dia 1º de agosto, dia 10 de agosto, então terão poucos dias de fato para a 777 agir lá aí nas contratações, para os jogadores poderem chegar e fortificar o elenco do nosso gigante da colina. Continuando as notícias aí, agora eu vou falar para vocês, explicar qual é a situação aí do Maracanã. Vamos lá. Maracanã é nosso de fato, mais uma vez, ganhamos a briga e teve um toma lá da cá gigantesco e absurdo nos bastidores. O Urubu emitindo notas oficiais aí para a justiça, o Vasco, por outro lado, respondendo logo em seguida, mas o fato é que o Vasco emitiu uma nota oficial ainda há pouco, informando para os seus torcedores que o jogo está confirmado para o Maracanã. O Vasco ganhou a decisão judicial, porém cabe recurso do Urubu, mas o Vasco ganhou a decisão judicial, inclusive o Urubu tentou negociar, dando para o Vasco aí mais 2 jogos, qualquer outros 2, mas o Vasco não quis. O Vasco quer levar essa partida contra o Sport para São Januário de qualquer maneira. Judicialmente vencemos e o jogo, por meio de nota oficial do Vasco, está confirmado. Nota oficial essa que saiu ainda há pouco. Estou trazendo essa notícia quentinha para vocês aqui no canal. Então, notícia muito boa, eu vou estar lá, vou trazer toda a cobertura do jogo aqui para vocês. Vocês vão ficar por dentro de tudo. E o Vasco informou que em breve já vai estar saindo aí valor dos ingressos, público que vai ser, a quantidade de ingressos que será disponibilizada para esse jogo. Eu fico muito feliz com isso, porque olha só que absurdo. Vou soltar na tela para vocês o que os dirigentes do Flamengo falaram. Olha só o que está escrito aí. Eles disseram que a lógica que o Vasco usou para estar mandando esse jogo dentro do Maracanã é uma lógica de botequim, que torcedores é como se estivesse batendo papo do botequim e tudo mais, e aí decidiram que o jogo vai ser no Maracanã. Bonito da parte deles, né? Eles têm lá o consórcio, eles se acham donos do Maracanã e tudo mais, mas o Vasco, isso foi uma coisa que me deu muita raiva. Quando eu soube dessa notícia, eu soube através do grupo nosso do WhatsApp aí do Batman da torcida. E eu não acreditei de verdade, não acreditei nessa notícia. Eu falei, os caras não falaram isso. Não é possível que esses caras estão se achando os donos do mundo. E eu não consegui crer que isso era verdade. Quando eu fui pesquisar a notícia, eu pude ver. É uma palhaçada isso que os caras estão fazendo. Eles estão querendo pisar no Vasco mesmo, mas o Vasco
foi rápido e deu a resposta. Vou deixar na tela para vocês aí a resposta do Vasco, vou dar uma lida para vocês num dos trechos dessa resposta. Apesar de tentar fazer crer na opinião pública, o estádio do Maracanã não é do Real Flamengo. Ele tem apenas uma permissão precária de uso e, com ela, o dever de permitir os demais clubes do Rio de Janeiro utilizá-lo alugando, coisa que a gente está fazendo e pagando muito mais caro que os demais clubes. Nós estamos pagando pelo aluguel 250 mil sem nenhum tipo de participação nas vendas de bebida e alimentação. Isso é um absurdo, mas ainda assim o Vasco consegue, claro, ter uma taxa de lucro muito melhor do que em São Januário, porque São Januário não está mais cabendo nossa torcida está lotando muito, está chegando junto, está comprando ingresso, está se associando. A torcida do Vasco é diferenciada. Esse é o medo deles. É isso que eles se cagam todo e não ter que alugar o Maracanã pra gente. Continuando e dando sequência aí nas notícias a respeito do Vascão, Figueiredo, olha só que curioso. Figueiredo falou que nas divisões de base aí do Vasco ele não batia falta. Ele falou que o professor Zé Ricardo, que começou a treinar com ele, e ele agora está desenvolvendo essas faltas, esses chutes diretos de longa distância, essa bola que rola e chuta. O Zé Ricardo pôde observar nele, né, essa característica, essa facilidade do chute de distância, essa bomba que ele solta, né? Inclusive o pessoal faz brincadeira dizendo que o exército ucraniano vai chamar ele aí porque ele solta a bomba com muita facilidade. Então, muito bacana aí ver que o Zé Ricardo, apesar de ter recebido muitas críticas, deixou um legado dentro dessa equipe, trouxe uma característica de um atleta que ele nunca trabalhou a carreira inteira durante a base. Ele agora, no time profissional, está podendo trabalhar e deixar aí seus golzinhos de falta. Outro jogador que foi eleito aí, ó, o craque da galera, Nenê. Nenê foi eleito o craque da galera aí da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Queria a sua opinião, eu acho merecidíssimo o Nenê ter sido eleito o melhor jogador. Jogou muita bola, desfilou no meio campo, distribuiu muito bem. O Nenê é o melhor jogador do Campeonato da Série B. É o melhor, quando eu digo é o melhor tecnicamente falando. Não tem nenhum jogador na Série B com mais qualidade do que o Nenê. E eu afirmo isso com precisão. O Nenê se esbarra na questão física, né, onde ele não consegue imprimir um grande ritmo de jogo, onde quando a bola chega nele, ele tem que dar no máximo 2 toques na bola, quando ele dá o terceiro, a marcação consegue chegar em velocidade e muitas das vezes tirar a bola dele. Porém, Nenê é craque de bola, joga muita bola. Então, por isso, mais do que merecido aí, parabéns pro Nenê ter sido eleito o craque da galera da 14ª rodada. Falando ainda a respeito de Garotos da Colina, hoje teve o jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Vasco empatou por 0-0 com o Tricolor, mas é válido lembrar, a gente está muito bem colocado, são 3 jogos, 2 vitórias e esse empate agora nesse momento. A base do Tricolor também é uma base muito forte, diga-se de passagem, não dá para negar isso. Mas a nossa garotada está indo muito bem. Vale lembrar que a gente desfalca muito a nossa garotada do Sub-20, porque essa garotada, por exemplo, Andrei Santos, é o nosso principal jogador Sub-20, tem 18 anos. Ele é titular absoluto do Vasco. Então, a gente perde muita qualidade nessa questão, né? Porque a gente lança muito cedo a molecada da base aí ao time, ao elenco profissional. Continuando a falar para vocês aí de Garoto da Colina, quem lembra do Natan, lateral direito? Natan é um lateral direito muito promissor, que jogou na base do Vasco, teve pouquíssimas oportunidades no profissional. Eu não entendi por que o Vasco vendeu ele por 7 milhões de reais para o Boa Vista de Portugal. Inclusive rolou um imbróglio muito grande, o Vasco acionou a FIFA para poder estar recebendo esse dinheiro. Ainda não recebeu, pelo menos não saiu na mídia ainda que o Vasco recebeu essa grana, mas o fato é que o Natan é um lateral direito muito promissor. Na minha opinião, ele não poderia ter saído do Vasco, pelo menos não por esse valor de forma alguma. Ele sobrava bastante mesmo. Era um cara muito diferenciado na nossa base. Mas já saiu e o Vasco manteve 25% dos direitos econômicos do jovem atleta. Agora, quem tá de olho em mais uma base, mais um grande jogador da base do Vasco, né? Porque eu soltei a notícia para vocês, para quem acompanha o nosso canal aí, o Figueiredo, né? O Atlético Paranaense queria contratar o Figueiredo e agora o Atlético Paranaense quer contratar o Natan pelo valor de 2 milhões de euros, ou seja, o Vasco receberia aí aproximadamente 500 mil euros caso o Boa Vista de Portugal vendesse o garoto Natan para a equipe do Atlético Paranaense. E é isso que eu falo, o que são 2 milhões de euros
para um atleta no futebol de hoje. Como o Vasco consegue vender um atleta tão jovem, de tanta qualidade, por um valor desses? É isso que a gente espera que mude com a chegada da 777. A gente espera que a gente consiga manter os atletas, consiga manter o nível de qualidade do time e consiga se vender, fazer um caixa muito positivo para a gente poder renovar a nossa base e continuar a máquina funcionando, ganhando títulos e jogadores desenvolvendo dentro do Vasco e sendo vendido por valores altos. É isso que a gente espera. Outro caso, garoto Andrei Santos. Está sendo ventilado na mídia de que ele foi inclusive oferecido por Urubu, coisa que, é um absurdo, mas parece que o jogador e a família rechaça qualquer possibilidade de jogar por Urubu e também não veem com bons olhos jogarem por qualquer outro clube brasileiro. Eles veem o Andrei Santos saindo do Vasco para jogar num clube europeu. Europeus esses que tem aí como Barcelona e PSG os principais, talvez, aí interessados no atleta. Fato é que a gente quer que o Andrei Santos fique, porque é um jogador importantíssimo para o nosso elenco já com 18 anos, e a gente espera que ele ganhe títulos com o Vasco e que não seja dessa maneira, saia por um valor bem alto, onde a gente consiga estruturar nosso elenco e trazer atletas do mesmo nível que o Andrei Santos. É isso, galera. Falei que o vídeo ia ser longo porque tinha muita notícia, mas obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo com geral. Todo mundo fica muito bem informado de tudo que acontece no nosso Vascão. Senta o dedão no like, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação. Valeu, galera. Um abraço.